E assim, tem a multidisciplinaridade, você explicou a questão da importância, mas assim, o pai e a mãe, eles têm um papel fundamental aí, né, de ter esse entendimento de como está o desenvolvimento da criança, né, com relação a esse acompanhamento, né? Então, assim, essas questões da troca de figurinha com o pai também é fundamental aí, para ver que, pô, ó, em casa eu não percebi ele fazendo isso, agora ele já está fazendo isso, então como é que tá o feedback com os pais aí quando você Ó, começa a vou, desenvolver? vou me desligar um pouco da escola e falar do meu ambiente de judô, que tem uma academia só para crianças e adolescentes, Perfeito. que é o CT Ipom, que fica lá no 4 de janeiro. Lá eu recebo muita criança por indicação médica, que eu nem conheço os médicos e já sabem meu nome. Agradeço. E quando eles chegam lá, a primeira coisa que eu pergunto, quem foi que indicou o médico fulano de tal? Sou grato. Eu já vou abordar mais as perguntas. Seu filho, qual é o nível de suporte dele? É um, dois ou três? O que ele tem a mais? Porque toda criança que é autista, ela tem alguma outra coisa a mais. Uma peculiaridade, Ela né? tem um TDAH, ela é hiperativa, ou ela tem um TOD, por aí vai. Nunca tem só autismo. Uhum. Aí eu já pergunto como é que é o comportamento da criança na escola e em casa. Para quê? Para eu entender como é que eu vou trabalhar com ela dentro do tatame. Uhum. A melhor abordagem, né? Justamente. Aí trabalhei o meu irmão lá. Quando chega essas crianças atípicas, eu já me desligo da função de professor de judô, aí já entro na parte de concentrar, entender aquela criança. Porque toda criança que vai lá, no primeiro contato com o tatame, ela não tem a ideia do que é regra. Na área de arte marcial, tudo é princípio de regra. Ficar sentado é uma regra. E nem toda criança atípica gosta de ficar sentada. Ela fica inquieta. Aí a criança começa a correr no tatame. Fica pulando no tatame, fica gritando no tatame. Aí entra a minha parte de professor para trazer essa criança para mim, para conquistar ela primeiro. Você tem que conquistar ela. Se não Uhum. houver a conquista, ela nunca vai te ouvir, ela nunca vai aceitar o que você está querendo dizer para ela. Você primeiro tem que mostrar que você quer ser amigo dela. Uhum. Porque todo autista, ele gosta de fazer amizade. Mas é do jeito dela, da forma Ah, dela. eles gostam de fazer amizade, mas eles consideram poucos amigos. Poucos amigos. É isso mesmo, essa é a palavra, poucos. Então, quando eu vejo que eu estou conquistando, aí eu vou no nível dela. Se ela está correndo, deixa ela correr. Mas chega um momento que eu falo assim, vamos sentar aqui? Aí eu deixo ela se concentrar um pouquinho, se regular, ficar calma. Ela volta a correr de novo, deixa ela correr. Aí eu trago ela de volta. É uma constância. Não vou deixar ela solta a aula toda, pulando a aula toda, gritando a aula. Eu vou trazer sempre assim. Vai durar 2 minutos, um pouco da calmaria dela, mas é um pouco que eu estou dando de Já é atenção uma para vitória, ela, exata. justamente. E isso para o pai é um orgulho ver que tem um local onde seu filho está sendo aceito. E Com a frase que certeza. muito pai ouve é o seguinte: nós não aceitamos seu filho aqui. Essa é a frase que Deve ser mais dói. dolorido pra caramba, Dói hein, Bruno? muito, dói muito. Aí eu nem pergunto quem é o professor, nem pergunto onde colocar, o Nem que também convém, não né, me cara? Nem convém. convém. Aí, além de eles ouvirem isso, e ouvir outra frase: nós não somos especializados para atender esse tipo de público aqui, não. E com isso, eu falo pra galera, gente, vocês são profissionais da área de arte marcial ou de qualquer esporte, se especializam, tem mercado pra caramba nisso. Hoje em dia, sem ser a área de educação física, aquela pessoa que não tiver especialidade com crianças atípicas vai ficar fora do mercado de trabalho. Por exemplo, um barbeiro que não sabe trabalhar com uma criança atípica, chega lá um autista lá para cortar seu cabelo. Criança não pode ficar sentada, como eu falei. Outra, o barulho às vezes tem certos barulhos que incomodam a criança. Aí chega lá o barbeiro, liga a máquina, trem, a criança começa a gritar, começa a estereotipar. Se o barbeiro não souber atender aquele tipo de criança, já perdeu aquele público. Tô falando só da barbearia, Uhum. Isso é só um exemplo, só né? um exemplo. Aí eu falo também uma aeromoça, um atendente de bordo do que vai no avião. Como já toda semana tem casos disso, que tem voo que não sai do chão, enquanto aquela criança com aquela família não sai do voo também, porque eles dizem que não sabem cuidar daquela criança típica. Então, hoje em dia, todas as profissões que não souberem trabalhar com esse tipo de público vai perder mercado de trabalho. Cara, vou te falar. Realmente você tá falando é
Para quem já viu essa questão do voo, já peguei um voo, já vi uma criança nessa condição. E assim, o avião decolou, mas foi o voo inteiro a criança estereotipando, né? Que agora, hoje eu aprendi essa daí, né? Porque para as pessoas que não entendem, infelizmente, né? A gente sabe que as pessoas levam para um lado negativo. Ah, menino frescurento, chiliquento, mas não sabe o que está passando, né? Uhum. Então, assim, Bruno, cara, sensacional. Sensacional. Isso que você não está vindo aqui só falar, abraçar o pai e a mãe que precisa de ajuda com essa criança, mas você está mostrando também para o mercado que tem é um campo muito fértil para ser investido, né? Infelizmente é porque o ser humano ele gosta de coisas fáceis e não é uma coisa fácil. Tudo que você está falando, a gente já recebeu dois profissionais aqui, né? A Bárbara, me esqueci o nome da outra médica que é psicóloga, ela tem um instituto que cuida, né? Ajuda a fazer esse acompanhamento de crianças especiais. E tudo que você está falando aqui, eu já me identifico um pouco, né? Até porque também conhece pai, mãe, amigo que tem criança autista com TDAH que tem isso daí. E assim, é uma realidade, não dá para fugir disso, né? Eu acho que o quanto antes as pessoas se adequarem a essa realidade, né? Porque se a gente, não sei se você tem percentual de população que sofre com algum tipo de transtorno, mas se botar na ponta da caneta é muita gente. Muita. Eu acho que pode botar aí uns 10, 15% ou mais, né, de pessoas que têm algum tipo de espectro, algum tipo de condição dessa, né? E assim, é uma realidade que está aí para ser usada. Então, assim, da mesma forma, nas suas devidas proporções, não me interpretem mal. Da mesma forma que existe uma grande briga para a gente botar calçadas com acessibilidade e uma porção de coisas, né? Que de passagem, a gente está falando disso aqui, mas você sai na rua, as calçadas tudo troncha, é uma coisa que isso aí tem que ser observado, porque esse público está aí e ele tem que ser atendido. São pessoas, são cidadãos que merecem ser cuidados também. E esse público, hoje, ganhou mais visibilidade porque estão se falando mais. Não é o que todo mundo fala assim, hoje nasce mais autista. Sempre teve autista no mundo. O problema é que no passado isso não era revelado. Era negligenciado, né? A história do autismo, muitas famílias ricas guardavam as suas crianças. Guardava não, escondia os seus filhos dentro de porões, com vergonha da sociedade falar: quem é teu filho? Teu filho é louco, teu filho é um maluco, teu filho é um débil mental. Uhum. E se a pessoa pesquisar no YouTube a história do autismo, aparece lá crianças amarradas no porão com a amordaçada para não fazer barulho enquanto estava tendo algum evento dentro da sua casa e os amigos e parentes não verem isso. Então, o que se mudou de uns anos para cá? É que começou a ficar mais visível isso. Uhum. Não é que passou a nascer mais crianças atípicas, não. Passou a ficar mais visível. Por quê? A ciência também avançou para ter um diagnóstico mais preciso. Antigamente, não se tinha um diagnóstico preciso. Antigamente, se falava assim, ela só é um débil mental, ela só é um retardamento mental. Hoje, com o diagnóstico, dá para identificar que a criança é autismo. Então, por isso que está aparecendo hoje muita criança autista, por causa do diagnóstico tão preciso. Uhum. Mas sempre existiu em grande quantidade isso. Não é de agora, não. Então, se o povo falar assim, tá nascendo mais. Não é que tá nascendo. Sempre houve isso. Uhum. O problema é que a sociedade está entendendo, está tendo mais contato com esse público hoje. Porque anteriormente nem os pais tinham coragem de sair com essa criança para um shopping, para fazer um lazer. Verdade. Por vergonha. Além da vergonha, qual era o motivo também? Como é que a sociedade ia enxergar eles? Quando eu falo enxergar, é o seguinte. Vou fazer um exemplo, que já ocorreu também aqui em Porto Velho, em casos assim. A criança desce com seu pai para o playground. Quando desce, os pais falam o seguinte: chegou fulano de tal, vamos embora. Aí retira as crianças, volta para os seus apartamentos e deixa aquela criança sozinha. Por quê? Aquelas crianças, os pais não estão educando corretamente para fazer o quê? A inclusão, o brincar com aquele tipo de criança. Junto, né? Mas aquela criança que é autista, ela morde, ela empurra. Sim, é o estereótipo dela. Ela está tendo o quê? A regulação dela ainda, ela está sendo preparada, ela está fazendo terapia. Então, nem por isso você pode negligenciar o convívio com aquela criança. Não é porque ela mordeu que ela é uma criança mal. Uhum. Não é porque ela me empurrou que ela é uma criança péssima, não. É o típico do autismo fazer isso, mas com o tempo,
aquilo ali pode melhorar, aquilo pode diminuir. Agora, se os outros pais fazem questão de não ter contato, os próprios pais que não têm filhos não atípicos criam um preconceito com as outras crianças. Aí vem a pergunta, como é que os pais querem que a sociedade viva em modo de inclusão se o próprio pai fala para não ter contato com os atípicos? Já educa assim, né? Já educa. Por exemplo, tem escolinhas de outras modalidades que eu sei em Porto Velho que falaram o seguinte: não, eu vou tirar meu filho aqui porque meu filho não está aprendendo legal, não. O filho do outro ali que é autista está atrapalhando a aula toda. Vou tirar meu filho daqui. Aí já culpa aquela aula por causa de um aluno. Às vezes o erro não está por causa daquele aluno. Às vezes o erro está no fato do professor porque não é especialista para atender aquela criança. Né? Justamente. Exato. E o pai que tinha que ter um pensamento sensato tem que ter o seguinte: mas é uma criança que precisa de um apoio. Tem que ter uma rede de apoio. A rede de apoio não é somente familiar, a rede de apoio também é o modo do colega, amigo. É como a sociedade abraça, né? Justamente. Criança, né? E a gente fala de sociedade, as próprias crianças, elas são, né, a sociedade. É uma sociedade que vai virar povo adulto. Exato. E se não aprender a viver em comunidade, vão chegar na fase adulta, que no caso é a nossa idade, vai viver uma guerra.